Olá, eu sou a Patrícia Vieira, jornalista do Diário Indústria e Comércio, e esse é o IC Entrevista. Bem-vindo! No programa de hoje, o bate-papo é sobre criatividade. Nós estamos recebendo o Jean Siegel, que é fundador da Escola de Criatividade e acaba de lançar o livro O Grande Livro da Criatividade. Tudo bem, Jean? Tudo bem, prazer. Seja bem-vindo. Obrigado. Então, para começar, como que surgiu a ideia do livro? Bom, esse livro surgiu há muito tempo já. A escola foi fundada em 2009, então há 10 anos ele vem sendo pensado, vem sendo imaginado e sonhado. Então a gente queria sempre criar um registro de tudo que a gente tem feito, que a gente tem criado ao longo desse tempo, para registrar quais são os hábitos criativos que a gente pode desenvolver na prática, no dia a dia nosso, para que a gente seja mais criativo e desenvolva isso no dia a dia. Correto. E quais os principais tópicos abordados no livro? O livro aborda basicamente 10 hábitos criativos que a gente tem muito, aos poucos a gente vai bloqueando ao longo da vida, ao longo do nosso sistema educacional, ao longo do nosso processo de crescimento, e a gente retoma esses 10 hábitos que a gente pode desenvolver para que a criatividade seja aplicada no dia a dia, tanto pessoal quanto profissional. Então são 10 hábitos muito simples. Sim. Pode citar alguns deles? Posso, por exemplo, o hábito de fazer perguntas, por exemplo. A gente, quando era pequeno, a gente fazia perguntas de Por tudo. quê? Por quê? Por que não? E se eu fizer diferente e tal? E a gente, aos poucos, é treinado para não fazer perguntas e dar respostas muito práticas. Sim. Então, o hábito de fazer pergunta, por exemplo, a gente tem que resgatar, que é algo muito comum da criança e a gente, adulto, sendo muito sério, acaba deixando de lado. Ou, por exemplo, o hábito de você errar mais, se arriscar um pouco mais. Se ou permitir o erro. Tolerar mais o erro também do outro. Que só com o erro que a gente vai experimentando coisas novas, arriscando mais, né? Ou, por exemplo, você também aprender a pensar com a cabeça do outro, não só com a tua. Então, como que o outro está pensando? Como que o meu cliente está pensando? Como que o meu aluno está pensando? Né? Como que o meu futuro consumidor está pensando? Então, eu preciso ter esse olhar do outro. Né? Então, são hábitos simples que a gente tinha muito abertamente quando éramos crianças e acaba deixando de lado para sermos mais produtivos e mais repetitivos, e a gente acaba sendo muito padronizado. Então, são hábitos bem relativamente fáceis de serem aplicados, é isso que a gente se considere criativo, parte do processo, e a gente aplica no dia a dia. Existe um perfil criativo? Essa pessoa é criativa? Então, existe muito mito em cima de criatividade, sabe? Porque muitas pessoas relacionam criatividade com artista, né? Com músico, com publicitário, tal, gente da área criativa. E isso é um problema para a inovação, porque a criatividade vem de qualquer área, de qualquer pessoa. A gente nasce criativo. Só que isso pode ser desenvolvido. Então, a criatividade pode ser bloqueada ao longo do tempo, né, por vários padrões que são colocados em cima da gente, mas a gente pode resgatar. Então, a gente nasce criativo, somos seres humanos, só que a gente precisa resgatar alguns hábitos, alguns comportamentos para que a gente consiga aplicar no dia a dia. Eu posso me tornar uma pessoa criativa? Pode, com certeza, porque a partir do momento que você se considera parte do processo criativo, você muda um comportamento. A gente foi muito treinado na escola a pensar logicamente, a ter pensamento linear, a entregar, a ter prazo do método. Isso é muito importante para a inovação. Só que para a inovação acontecer precisa da imaginação humana, precisa da inventividade. E o ser humano evoluiu assim, pensando e imaginando e criando. A gente sempre criou. Só que com esse modelo mais padronizado industrial, muitas vezes, que a gente vê muito modelo, aquele sistema de pensamento muito linear, isso limita o pensamento criativo. Então, tanto o lógico quanto o criativo, é importante essas duas habilidades se conectarem, né? O processo linear com o processo abstrato, né? O processo do pensamento lateral, que você olha ao redor e busca a curiosidade, e o processo de implementação e produção. Só que a gente foi muito treinado ao longo da nossa vida a sermos muito processuais e deixando de lado um pouco o lado criativo e artístico da criatividade. E se eu quero me tornar uma pessoa criativa e eu quero um auxílio para isso, como que eu encontro vocês, a Escola de Criatividade? Como que vocês podem ajudar as pessoas que estão assistindo a se tornarem criativas? A Escola de Criatividade é uma empresa que trabalha desde projetos de criatividade, assessorias e treinamentos específicos, que a gente acredita muito fortemente de que a inovação numa organização, seja num pequeno negócio, numa escola, numa indústria, qualquer que seja o ambiente organizacional, ela acontece essencialmente pelas pessoas. Então a gente precisa, antes de trabalhar processo e inovação, eu preciso trabalhar pessoas, como as pessoas que podem se considerar mais criativas, podem desenvolver habilidades criativas e hábitos para que elas consigam, em cocriação, em colaboração, gerar inovação do processo.
Então a escola atende treinamentos e aí depende muito do perfil. Diversas Pode ser áreas. gente de engenharia, direito, medicina, porque o ser humano é criativo. Sim. E a gente precisa trazer para todas essas áreas que a criatividade deve fazer parte da vida deles. Porque a inovação hoje é uma exigência de sobrevivência em qualquer área. E cada vez mais. Cada vez mais. O livro é para todo mundo ou ele é para um público específico? Para todo mundo que quer desenvolver a criatividade para o seu, né, pro seu ambiente profissional, ou desenvolver a criatividade para o seu lado pessoal, né, para criar um novo negócio, qualquer pessoa. Tanto que a primeira parte do livro diz, esse livro é para todas as pessoas que querem desbloquear seu processo criativo, querem desenvolver essa habilidade que é tão exigida hoje em todos os mercados globais do mundo. Né? E aonde que as pessoas encontram o livro? O livro está sendo, por enquanto, vendido somente no site da Escola de Criatividade, é escoladecreatividade.com.br. E depois, futuramente, vai ter mais distribuição, mas agora ele acabou de ser lançado e vai ser distribuído apenas no site da Escola de Criatividade. Tá certo, obrigada já pelas dicas. Obrigado. Obrigada a você e fica a dica. Se questione, faça perguntas e exercite a sua criatividade. Siga nosso canal e confira mais entrevistas como essa. Até a próxima!